pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui direto do TDC São Paulo 2024, gravando a nossa 5ª temporada com o apoio de Bradesco, TOTVS e da Rede. E você que já nos acompanha sabe que o Tem Tempo para Pergunta é o espaço onde nós trazemos palestrantes, personalidades no TDC para ampliar os assuntos, trazer as informações que vão fazer a diferença na sua carreira e para a experiência da sua vida. E hoje eu estou aqui com a Ana Paula Appel, que é embaixadora de computação quântica. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. A área da Ana Paula é essencialmente computação quântica, está aí hoje começando o Fórum de Computação Quântica, né? O primeiro fórum de computação aqui no TDC. Mas eu quero, antes de entrar nesse assunto, que eu sei que é um assunto que nós vamos ter que se debruçar nele, que ele não é simples, né? Eu queria voltar um pouquinho nas tuas origens, porque muita gente que acompanha o podcast, Ana, ainda são pessoas que estão em início de carreira ou estão pensando em fazer transição, e eles sempre estão interessados em saber como que as pessoas fizeram, né? Qual foi a trajetória. Então eu queria que você me contasse como que foi que a Ana Paula, talvez a jovem Ana Paula despertou um interesse para tecnologia, ou talvez isso veio depois na sua vida. Como é que foi essa trajetória para chegar na tecnologia? Eu sempre gostei de tecnologia. Na verdade, eu fui fazer computação, porque eu queria trabalhar com computação gráfica. Então, eu adorava filme de ficção, então eu queria trabalhar com computação gráfica. Legal. E aí eu fui fazer graduação em Sou de São Carlos, eu fiz faculdade lá na UFSCar, né, Ciência da Computação. Fiz uma iniciação científica em realidade virtual. Detestei, odiei. Descobriu que não era nada daquilo que você achava. Não gostava. Naquela época, a gente precisava de máquinas muito especiais, né? A Silicon Graphics, que até já faliu. Uhum. E era muito difícil. E aí eu vi que principalmente essa habilidade, né, de criar, tem muita questão do desenho, né, de pensar os personagens, as coisas que eu não tinha essa habilidade. Uhum. Mas eu me apaixonei pela área de banco de dados. E aí depois, na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu tinha feito um estágio, eu estava me sentindo muito perdida, assim, o que eu ia fazer. Aparentemente, tudo que eu gostaria de fazer não tinha muito no mercado. E aí eu resolvi fazer um mestrado. Aí eu fui fazer um mestrado lá no ICMC, lá na USP, lá em São Carlos, né? Uhum. E me apaixonei pela área acadêmica, fiz um mestrado na área de banco de dados, me apaixonei pela área de dados, naquela época se chamava Data Mining. Sim. E aí eu que segui a área acadêmica, né? Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, ganhei uma bolsa durante o doutorado para ficar um ano fora, fui trabalhar na área de mineração de grafos, né, de redes sociais, que isso foi em 2008, tava um boom, né? Tava quentíssimo essa época, com questão de rede social e tudo mais. Voltei e falei, vou ser professora, né? Passei num concurso, trabalhei um ano e alguns meses na Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus. Legal. E aí depois eu vi o anúncio que a IBM estava criando um laboratório de pesquisa. E eu sempre tive, até por ter estudado fora, eu sempre tive muita curiosidade de saber como que funcionava a pesquisa aplicada, né? Numa indústria, né? Dentro de uma grande Big Tech. E aí eu acabei me candidatando para uma vaga, deu certo, né? Como a minha família é do interior, aí eu acabei vindo para São Paulo, eu e meu marido, a gente acabou de casar. Uhum. E viemos, e aí eu comecei na IBM, no laboratório de pesquisa da IBM em 2012, né? Na parte Migrou de research. Da academia para o research corporativo. Research corporativo, né? E aí, na verdade, eu fiquei em research por 9 anos. Fiz muitas coisas legais, né? Depois a área de Data Mining passou a se chamar Data Science. Sim. E aí, há uns 4 anos atrás, eu fui convidada para mudar para uma outra área da IBM que estava sendo criada, que era uma área de inovação, mas era uma área próxima ao cliente, né? Que chama Client Engineering. E mesmo estando em research, eu era uma pessoa que que tinha muito interesse de fazer projeto com o cliente, de estar próximo, né? Por se tratar de ciência de dados, né? Sim.
de estar mais próximo do cliente. E aí eu acabei aceitando esse desafio, né? Então eu saí de uma área de pesquisa e fui para uma área realmente, uma área técnica. Mas de negócio. Mas de negócio, né? Que tem a ver com vendas, que tem a ver com estar perto do cliente. Então, oficialmente, né, eu brinco que oficialmente o trabalho que paga minhas contas é a área de inteligência artificial. É onde paga os boletos. Que paga os boletos, e a computação quântica alimenta a alma, né? Perfeito, maravilhoso. E interessante que você falou, né, que teve um momento na sua vida que você estava um pouco perdida, né? E eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que está exatamente nesse momento, assim, eu fiz uma graduação, não era aquilo, tive uma pressão familiar, né? A pessoa chega ali na fase entre os 20 e os 30 anos, meu Deus, eu ainda não decidi o que eu quero fazer na vida. Qual dica que você acha que é bacana, que talvez tenha te ajudado nesse momento para você tomar essa decisão para seguir um rumo? Eu acho que hoje você até tem um pouco mais de facilidade de saber que muitas vezes o que você aprende na graduação não é o que de fato você vai trabalhar com aquilo. Então eu acho que hoje ainda você consegue, né? Então ter um direcionamento, né? Então uma das coisas, não foi direto o que aconteceu comigo, mas eu lembro que tinha muita gente que era assim, fiz computação, mas eu não gosto de programar, né? Então eu tinha várias amigas que eram dessa maneira. Então hoje você tem áreas, né? Então áreas de negócio, áreas de vendas que eu nem imaginava que na época que eu podia, né, tá ali falando de tecnologia com o cliente, com tudo, mas que não necessariamente eu ia programar, né? Eu podia ser uma arquiteta, coisas, né, desenvolver soluções que eu não sabia que realmente podia acontecer. No caso do mestrado, me ajudou porque assim, eu sempre queria saber algo mais, né? No meu caso, eu queria trabalhar com modelagem de banco de dados. E aí todo mundo falava para mim, não, mas isso aqui, né, já está muito, os modelos são decididos, você tem que fazer... E o lugar que eu fiz estágio, ele não tinha vaga para essa área. Ele queria que eu fosse ou para suporte ou para teste, e eu não quis. E aí, na época, eu não queria vir para São Paulo. Então, eu falei, não, eu vou fazer um mestrado, porque um mestrado são 2 anos, né, eu tinha condições, eu consegui uma bolsa, eu consegui ainda ficar com os meus pais mais 2 anos. E eu falei assim, não, eu acho que eu entrei direto na faculdade, então eu terminei a faculdade muito cedo. Então eu falei assim, não, eu acho que eu consigo estudar mais 2 anos para me decidir para o que eu quero fazer. E eu me encantei com a área de pesquisa. Que legal. Isso foi digamos, um turning point ali, foi para onde você encontrou o momento. Legal. E você falou de modelagem de dados, né? E a parte de IA, a gente tem visto cada vez mais, nos últimos 2 anos, claro que inteligência artificial, a gente prega muito aqui no TDC que não é uma coisa de agora, é uma pesquisa de longo prazo, está acontecendo, mas com o hype aumenta e chega na ponta lá, quando eu sempre digo para minha mãe, pergunto o que é esse negócio de inteligência artificial aí que está todo mundo falando, significa que já está na boca de todo mundo. Mas você trabalha com uma coisa que eu acho que, e aí queria que você falasse sobre se é realmente um dos grandes desafios da inteligência artificial, que é a modelagem de dados, né, no Brasil. Assim, eu acho que um grande ponto das pessoas é que elas acham que a inteligência artificial é uma bala de prata, né? E não é. Na verdade, a inteligência artificial é algo que já existe aí, né, desde a década de 70, que na verdade cresceu e evoluiu por causa do poder computacional, que naquela época a gente não tinha poder computacional, né? Então, que nem eu falei, mesmo eu que fui para a área de realidade virtual, a gente não tinha GPU, não tinha processamento, não tinha nada. A coisa era meio manivela ainda, né? Meio manivela, era tudo muito caro, né? Então, hoje a gente tem esse poder computacional, que aí a gente conseguiu acumular dados e aí a gente conseguiu ter essas novas arquiteturas, né, que rodam. Então, desde aí da ImagenNet, né, do projeto de ImagenNet de 2019, lá da Fei Feli, que ela pegou um monte de imagem, então vamos botar esse negócio aqui para funcionar, mas basicamente foi porque você tinha um monte de computador, né? Sim. Então, você tem e toda nessa época, monte era monte mesmo, precisava monte era muito monte, computador. Você tinha realmente que pôr tudo aquilo lá num cluster rodando, né? Então, nuvem era um negócio que não existia de uma maneira muito estruturada. Então, assim, eu acho que tem isso. Só que, de novo, né, a base são os dados. Eu costumo brincar. Se você pegar um monte de fruta que está ruim e botar no liquidificador,
não vai dar um suco bom. O suco, a tendência é ficar uma porcaria. Agora, né, se você fizer um doce, colocar aí, né, leite condensado, creme de leite, chocolate, não tem como dar ruim. Mistura qualquer outra coisa que vai funcionar. Vai dar bom, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que a qualidade dos dados ainda é importante. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas enxergam que elas vão pegar os dados do jeito que estão e vão jogar lá e que vai dar uma resposta boa e que aquilo vai dar lucro, que vai dar um bom negócio. E não é assim, né? E não é, tem aplicações e aplicações. E muitas vezes as pessoas, né, as empresas querem ter só para falar que estão usando inteligência artificial. E, na verdade, não pensam num problema de negócio. Então, a primeira coisa é, tudo bem, mas que problema que você quer resolver? Sim. Você tem os dados para resolver esse problema? Né? Então, depois você pensa na tecnologia que vai resolver aquele problema. Né? E na praia que eu trabalho, que é comunicação e negócios, né, a gente percebe que os nossos dados, eles são muito mutantes, né? As pessoas vão mudando as suas vontades, os seus lugares, a sua posição geográfica, a sua condição, porque, sei lá, quando você capturou esse dado dessa pessoa, ela era um jovem mestrando e hoje ela é uma pessoa que é mãe de família, por exemplo. Então tem muita dificuldade de entender que não é simplesmente ir lá e vou aplicar um modelo nos meus dados e agora magicamente eu vou ganhar mais dinheiro. Exatamente, né? E outra coisa, um outro ponto é que todo mundo esquece que, né, que a inteligência artificial, ou a parte realmente de machine learning, de aprendizado de máquina, que são a parte do modelo, porque a inteligência artificial é um negócio muito mais amplo, Sim. aprende com dados históricos. E se os dados mudam, aquilo não representa mais o passado. Sim. Né? Então, se o passado mudou, o seu comportamento mudou, aqueles dados não representam. Então, assim, você tem que pensar que o seu modelo é alguma coisa viva, né? Que vai precisar ser retreinado, que vai precisar ser alimentado, e não que é algo que você vai jogar lá e está pronto. E provavelmente, talvez, a inteligência artificial, em determinados pontos, nem seja a melhor solução para resolver o seu problema. Não. Às vezes a pessoa precisa de um dashboard, às vezes a pessoa precisa de uma análise de dados estatística. Sim. Às vezes a pessoa precisa de uma melhor visualização dos dados, ela não precisa de um modelo de machine learning. Isso. Porque ele vai responder coisas que não interessam pro negócio às vezes ele não está dela. maduro o suficiente, né? Então, as pessoas têm que entender que tudo é uma jornada, né? Então, você não vai pegar um carro 4x4 e pôr a tração nele se não estiver chovendo. Você não precisa daquilo. Né? Ele não vai ser mais eficiente, ele não vai andar mais rápido no trânsito de São Paulo. Você gasta mais recursos só. Você só está gastando mais recurso e usando uma funcionalidade que você não precisava. Né? Então, muitas vezes a pessoa acaba se embalando pelo hype. Né? Isso. E até do ponto de vista estratégico, a gente viu, para além dessa borda, que é o grande público que está empolgado com as LLMs, que é só um tipo de inteligência artificial, de um modelo, a gente viu, à medida que foi avançando nos últimos 2 anos o hype, a gente viu muitas empresas grandes investirem muito dinheiro, sofrer pressão acionária para dar retorno, e eu acho que inteligência artificial não é um negócio para dar retorno em 1-2 anos, né? Não, então, principalmente com essa história de LLM, né? Então, o que as pessoas têm que entender é que a tal da alucinação não é um bug, é uma feature. Para começo de conversa. Então, o modelo ele foi feito para ser criativo, né? Então, ele foi feito para gerar texto baseado em probabilidade. Sim. Né? Então, algumas coisas você consegue controlar? Sim, você consegue controlar. Mas ele também não vai servir para tudo. Né? Então, ele é para texto, né? Alguns para imagem. Tem aplicações? Claro que tem aplicações. Vai automatizar um monte de coisa. Vai resolver um monte de trabalho chato? Vai resolver um monte de trabalho chato. Mas algumas coisas ele não foi feito para aquilo, né? Então não adianta eu querer usar um LLM para um modelo de crédito. Não é isso. Não é esse o objetivo. Né? Talvez ele vai me automatizar, por exemplo, ler documento, interpretar documento, documento jurídico, né? Que nem você falou, o texto de marketing. Vou pegar o histórico lá de uma pessoa e ele vai me ajudar a montar um profile com os principais pontos. Beleza, o que aquela pessoa gosta ou não, se tiver escrito lá. Mas, de repente, analisar uma conversa e dela tirar uma um conversa, tópico. Né? Te dar um resumo. Vai ajudar um monte de coisa, eu não tenho dúvida. A gente está vendo isso na prática. Só que ele não vai, de novo, ser uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente, né, em alguns serviços
né? Como que a gente adiciona dados novos, como que a gente faz, né, o tal do fine tuning, o tal do reg, que dados que a gente põe, não pôr dados sensitivos, né? Então, o modelo não gosta de não. Então, se você falar não faça isso, ele parece uma criança rebelde, não, que é aí que ele vai fazer. Né? Então, tem algumas coisas por trás aí que a gente está vendo que as pessoas ainda não estão sabendo lidar direito. Né? Então, acho que teve esse hype muito grande, teve uma corrida muito grande e agora as pessoas estão vendo, não, peraí, eu tenho que ter ainda um cuidado com isso. Está entrando até, eu diria, numa fase de acomodação, né? Mais ou menos como foi com outras tecnologias. Cloud teve esse hype também. Exato. Teve blockchain, teve esse hype aí. Não, olha, blockchain é para isso, galera, não é para tudo. É para uma solução específica, né? Mas você começou falando muito sobre a necessidade de poder computacional para fazer a IA ser efetiva e talvez até você consumir IA como serviço, que é uma realidade hoje, né? Exato. Você não precisa ter grandes... A computação quântica, ela vem para entregar mais poder computacional ou ela não tem nada a ver? Porque eu já vi gente falando nisso. Não, quando a gente chegar na computação quântica, a IA vai ser outra coisa. E eu falei, tá, mas qual que é a relação de uma coisa com a outra? Para o leigo, ele começa a juntar abobrinha com banana e achar que tem uma salada. Exato. Bom, eu acho que o nome aí, já computação quântica, né, a parte quântica, já traz um monte de coisa que não é verdade. Né? Então, os coaches quânticos, a medicina quântica... Se a gente for entrar nesse negócio aí, a gente não sai daqui hoje. É só para falar que não é isso que a gente vai falar aqui. Vamos fazer um corte aqui, nós vamos falar de quântica de verdade. Né? Exato. Então, assim, na verdade, o computador quântico ele é uma máquina que pensa diferente. Tá? Então, ele tem algumas propriedades. De novo, ele também não vai ser uma bala de prata. É mito que ele é muito mais rápido, muito mais eficiente. Assim, ele vai ser eficiente para alguns problemas específicos. Tá? Então, se a gente pensar hoje, tem muitos problemas, né, na área, né, da computação que a gente não consegue resolver direito. Que a gente precisa dar umas dicas para o computador para ele ajudar a gente a resolver. Tá? Então, como por exemplo... Se você pensar, né, por exemplo, sei lá, previsão de tempo, certo, logística, né? Então, quando você tem cadeias de suprimento, tem muitos caminhos, né? Muitas variáveis interconexas. Exato. Por exemplo, escolha de ações que eu devo investir, que eu devo criar um portfólio, né? Então, são problemas que são na classe aí de problemas combinatoriais, né? Que eu tenho muitas combinações. Análise combinatória. A análise combinatória são uma classe de problemas da computação que a gente fala que são NP-hard. Então, hoje, para a gente resolver esses problemas, a gente não consegue ter a solução ótima. Então, a gente usa o que a gente chama a famosa heurística para a gente conseguir resolver eles de uma forma aproximada e satisfatória, que a gente vai ter uma resposta num tempo computacional ok, porque dependendo se eu for esperar a resposta ótima, quando essa resposta vier, ela não me serve para nada. Sim. Ele depende muito mais da intervenção humana dentro daquele processamento. Exato. Né? Então, existe uma gama desses problemas que nós acreditamos, né? E aí nós temos o termo acreditamos, porque ainda não está 100% provado, que a computação quântica vai ajudar a resolver esses problemas de uma maneira eficiente, não necessariamente de uma maneira mais rápida. Rápida no que eu falo, no clock do processador. Entendi. Ele vai ser mais rápido porque eu vou resolver aquele problema de uma maneira diferente. Não é mais a ideia de núcleos e girando em núcleos, não é essa E essa maneira diferente, ela é mais eficiente, né? E aí, portanto, ele vai ser mais rápido. Né? O único exemplo concreto que a gente tem hoje é o algoritmo de Shor, que faz a fatorização de 2 números. Ok. Tá? Então, se tudo a gente achar que não dá certo, o algoritmo de Shor é o único que a gente sabe que vai dar certo, porque ele já foi provado matematicamente que ele é muito mais eficiente num computador quântico. Né? Que a gente não consegue resolver ele num tempo hábil no computador clássico. Isso já foi testado e comprovado? Já foi provado matematicamente, testado não, porque a gente ainda não tem um computador suficiente para a gente quebrar grandes números. Mas números pequenos a gente consegue fazer, tá bom? Então aí é o primeiro mito, né? E essa eficiência, né, na computação quântica é basicamente porque a gente tem que pensar os nossos algoritmos usando 3 propriedades que é muito difícil da gente entender e visualizar, que é a superposição,
o entrelaçamento e a interferência. Beleza, vamos por partes então. Vamos cada um deles para a gente especificar. Então, quando a gente pensa em superposição, eu acho que você vai lembrar do jogo do Pac-Man. Sim, lembro. Agora, imagina que ao invés de você ter muitos fantasminhas, você tem muitos monstrinhos e você consegue explorar um caminho ao mesmo tempo. Tá? Então, basicamente, a superposição é como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Coisa então, que na física simples é impossível. Exato, mas nessa física quântica eu consigo, de alguma maneira, né, explorar 2 caminhos ao mesmo tempo. Então, eu consigo ser mais eficiente. Né? É então, o mesmo Pac-Man, só que ele está andando em 2 caminhos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? No entrelaçamento, imagina que você passou com alguém, né? Você está de carro com alguém no drive-thru, você foi lá, comprou. E numa caixa você sabe que tem um hambúrguer e na outra você sabe que tem um cachorro-quente. São pedidos diferentes. Certo. Vocês vão para lugares diferentes. Você foi para sua casa, outra pessoa foi para casa dela. Quando você abre e você viu que tem um cachorro-quente, o que tem na outra caixa? Um hambúrguer. Então você não precisa medir as 2 partículas. Se eu medir uma, eu sei o resultado da outra. Porque elas estão tão entrelaçadas que uma determina o resultado da outra. A relação delas determina o resultado da outra. Então, o entrelaçamento é isso. Dá um ganho naquela análise. A interferência é mais ou menos o nosso fone. Tá um barulhão ali fora. Sim. Mas a gente tem um cancelamento de ruído, né? Então a gente tem uma outra onda que cancela e produz um outro sinal. E nós conseguimos aqui nos ouvir tranquilamente. O computador quântico, ele se baseia numa partícula. Num átomo, num fóton, num elétron. E essa partícula, ela tem o que a gente chama de um spin, que são 3 eixos. O eixo de rotação, né? X, Y, Z. Então, basicamente, pensa que o computador quântico tem que pegar esse spin. Então, imagina que você tem um tubo que você vai pôr uma bolinha e que você tem que fazer aquela bolinha sair de um outro lado numa posição. Então, você aplica essas certas propriedades, né, pulsos eletromagnéticos, para você coordenar o spin, a posição daquela bolinha, para ela sair na posição que ela quer. Certo. Então, o que você vai ter no final, né, é uma partícula que tem um spin que está apontando para um eixo. Certo. Né, e aí você vai medir aquilo. Só que ele é um sistema, né? Então, quando você põe a cerveja para gelar e alguém fica abrindo a geladeira, você grita, peraí, para de ficar abrindo a geladeira que não vai gelar. Porque toda vez que você abre a geladeira, entra calor, você interfere no sistema. Isso. Então, o computador quântico tem isso, que toda vez que eu aplico um pulso lá, o que eu estou medindo, eu estou interferindo no sistema. Entendi. Cada vez que você mede, você está interferindo. Então, assim, em poucas palavras, ele é uma máquina de inferência, assim como o nosso computador, só que ele pensa de uma maneira diferente. E ele aí, não está no bit lá, fazendo 0 e 1. Ele está fazendo outra relação. Ele usa o que a gente chama de qubit, que é um bit quântico, que tem um poder de representatividade muito maior. Então, 10 qubits representa 2 elevado a 10 bits, em termos de representação, né, de poder computacional. Então, eu escalo ele muito mais rápido, eu cresço o poder computacional dele muito mais rápido. Mas, para ele ser realmente efetivo, eu não consigo pegar os algoritmos que eu tenho hoje e jogar nele direto. É quase que eu tenho que repensar a forma de programar esse computador. E aí que está a dificuldade, né? Então, a dificuldade não está na linguagem de programação, porque a gente usa a mesma. Sim. Não está em acessar esse computador, porque eu acesso ele da nuvem. Está como eu penso os algoritmos que eu tenho hoje, né? Então, seja uma rede neural, seja um classificador, um algoritmo de otimização, né? Como que eu penso esses algoritmos usando essas propriedades, que não é muito trivial da gente pensar computacionalmente, para tirar proveito desse computador. Você praticamente tem que desligar daquele conhecimento para poder absorver esse novo, porque ele é uma coisa totalmente... Exato, mas ele não vai substituir, ele não vai tirar o computador, ele vai trabalhar junto com o computador clássico, essa é a ideia, né? Então ele vai estar lá juntinho com o computador clássico, da mesma maneira que a gente usa GPU, hoje, que você não usa GPU para tudo, ele também vai estar lá e vai te ajudar em partes desses problemas ou em alguns desses problemas. Você acha que no futuro a gente vai ter, que nem a gente tem a GPU hoje ali, que ela é uma placa que eu coloco na minha motherboard, a gente vai ter a placa quântica que eu vou colar na minha motherboard? Olha, hoje é difícil pensar isso porque seja a tecnologia que você pensar no computador quântico, eles são tecnologias muito especiais, né? Então, no caso do computador DBM, a gente usa o que nós chamamos de qubits de supercondução. Então, eles precisam ficar numa temperatura de 15 milikelvins, que é mais frio que no espaço.
Você não pode ter nada eletrônico perto deles, um celular, um pulse que interfere. Já complica para ele funcionar dentro de um outro computador. Ele precisa estar num lugar super estável, então os data centers são super especiais. Então, assim, tudo que está sendo projetado hoje, inclusive outras tecnologias, né, baseado em neutroátomos, fótons, laser, eles são tecnologias que dependem de uma condição especial. A gente até teve uma empresa, né, a Dobst, que trouxe aí o computador quântico, né, de 2 qubits, mas ele é puramente educacional. Então, assim, a gente não sabe no futuro. Os que estão sendo pensados hoje, a ideia não é essa. A ideia é ser uma estrutura como eram os mainframes antigamente. Exato. A estrutura está lá. Mas, né, o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai vir, né? Acho que ninguém pensava em IA, ninguém pensava em modelos de linguagem, ninguém pensava em smartphone, e a gente chegou lá. Então, o smartphone não tem 20 anos que a gente está usando o smartphone e revolucionou a nossa tecnologia. E eu fico pensando que como que as coisas são cíclicas, né? A gente tinha o mainframe, agora a gente está voltando a uma estrutura gigante e daqui a pouco, no meio desse caminho, a gente descobre coisas novas para fazer essa estabilização. Cara, te falar, os novos mainframes têm processador para IA, então estão sendo repensados, né? Não são tão grandes e continuam aí, né? Então, assim, a gente... todo mundo pensa que o mainframe, mas eu tenho trabalhado dentro da IBM um pouquinho perto do mainframe. Cara, é uma super máquina, assim, sabe? Que vem com tudo. Então o pessoal fala do mainframe meio pejorativo, assim. Mas assim, eu acho que ele vai fazer uma grande diferença aí para a inteligência artificial. Legal. E no estágio que a gente está hoje de pesquisa e desenvolvimento em quântica, você até falou de algumas aplicações que, pela lógica, ela vai conseguir. Onde que você acha que a gente está mais perto de conseguir algum resultado prático ou a gente nem chegou ainda nessa fase de começar a pensar, até porque você trabalha no negócio, né? Talvez você tenha muita demanda lá na frente que você já começa a pensar, aqui talvez seja o mais próximo que a gente vai chegar para utilizar a quântica de forma efetiva. Tem algumas áreas que acredita-se, né? Então, por exemplo, descoberta de novos medicamentos, né? A questão de proteína, a própria área financeira, né? Então, por exemplo, novos designs de baterias, então tem empresas, né, usando isso. Então, muito essa questão de material, né, medicamento e também... Combinações de materiais para geração de novas propriedades. Novas propriedades, porque você tem ali a questão, né, do isomorfismo dos átomos, né, de componentes, né. Você tem essa parte da área financeira, né, que claro que para os bancos, né, isso é muito importante, né? Vai ser um diferencial muito grande. Mas é tudo na área de pesquisa ainda, a gente não tem nada em produção, né? Entendi. Então, o grande ponto aqui é as empresas começarem a olharem para isso e ver qual a parte do seu negócio que a computação quântica poderia ter algum impacto e começar a olhar essa tecnologia, né? Sim, e como que você acha que está o Brasil hoje em relação ao mundo nesse estágio de pesquisa que nós estamos? Qual que é o nosso approach? Falta muita coisa ainda? Precisava melhorar ou a gente está bem? Então, a gente tem algumas pessoas olhando isso, mas a gente, assim, as empresas no Brasil, infelizmente, ainda não têm muito essa característica de olhar para a pesquisa. Sim. Né? Então, de ser muito imediatista. E isso está na pesquisa. Então, eu entendo que é difícil você destinar recurso, né? Para um planejamento de 10 anos, por exemplo. Exato, para algo que você não sabe realmente se vai acontecer, se vai ser uma hype, né? Então eu acho que essa conscientização está acontecendo agora. E nisso o fórum eu acho que é muito importante nesse sentido. Exato, né? Então eu acho que um dos grandes objetivos aqui, né, é conscientizar as pessoas que isso está mais próximo do que a gente pensava, que não é algo futurístico, né? Fora daqui, Estados Unidos, Europa, a própria Ásia, tá muito, muito forte isso, né? Europa, principalmente, isso tá bastante crescendo, muitas startups, mas aqui a gente ainda vê isso daí numa velocidade muito devagar. Entendi. E, assim, uma das coisas que é sempre uma preocupação, Ana, e também tem muito mito em volta, e eu diria que já é uma certeza que a gente vai precisar de muito recursos
recursos naturais, recursos do planeta, para que ela funcione e para que ela gere resultado. E sempre fica aquela discussão, pô, mas será que realmente o resultado que vai sair na outra ponta vale a pena toda essa quantidade de recursos que eu vou ter, de energia que eu preciso para fazer esses modelos computacionais funcionar, já que hoje a IA, você precisa ir empilhando placas para que ela te gere resultado. O caso da computação quântica, como que ela é uma computação que vai consumir também muito recurso? Não, ela é um pouco mais verde até do que o que a gente está fazendo hoje. Como que é esse approach? A IBM tem esse compromisso, né, de carbono zero até 2030. Sim. Então, assim, os computadores quânticos já estão sendo pensados nisso. Ele tem o custo da refrigeração. Sim. Mas, em termos de processamento, como ele cresce muito rápido, né, então a ideia é que ele não vai gastar tanta energia quanto uma GPU e vai ser muito mais eficiente, né? Uhum. Então a ideia, ele já está sendo pensado dessa maneira mais... Nesse novo paradigma, Nesse novo paradigma. Bacana, bacana. Então, eu acho que para as pessoas, para a pessoa mais leiga, é importante ela entender, e até para um empresário que esteja vendo, né, que esse investimento em pesquisa é importante a gente estar olhando isso antes da coisa acontecer, porque depois que a coisa acontece, às vezes é meio tarde, né? E o que eu acho é que é o seguinte, a computação quântica é uma tecnologia que ela não é tão fácil de entender quanto a IA, né? Então, assim, a IA já estava aí por anos, né? Todo mundo já tinha, né, essa questão do smartphone, de um assistente em casa, de falar com alguma coisa, né? De falar com um robô, né, pelo WhatsApp. Então, você já estava meio que acostumado com a tecnologia, né? Com o sistema de recomendação, sim, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas é uma IA por trás. Sim, tem os streamings te dizendo qual que é o próximo filme que você vai ver. Qual que você assiste isso, compra aquilo, faz aquele outro, né? A computação quântica, ela é mais difícil da gente aprender, visualizar e entender. Então, a curva de aprendizado é muito maior, né? Então, eu acho que quando isso acontecer, a dificuldade de se correr atrás vai ser muito maior também, né? Então, hoje a gente tem recursos para aprender, e eu não falo nem tanto do investimento em pesquisa, mas ter uma pessoa olhando para essa tecnologia, aprendendo essa tecnologia, ver como isso pode impactar, conhecendo as áreas de negócio, ver como isso impactar. Né? Então, como a gente brinca, é de comer, de beber, de passar no cabelo. Né? O que isso vai me trazer de vantagem? Né? Então, como que eu posso aprender um pouco nisso para que isso me ajude? Sim, né? E até eu acho que é interessante você dar aqui também, para que a pessoa, me interessei, achei legal. O que são boas fontes hoje para a pessoa que quer começar, quer entender, do ponto de vista até mais corporativo, né? Mas também talvez a gente dar dois caminhos, o caminho educacional, sei lá, eu sou estudante, estou muito interessado em aprender mais sobre a área, como você é professor, eu sei que você tem esses canais, qual que é um caminho que eu posso seguir? E para o corporativo, não, como é que eu posso me interessar mais? Que caminhos a gente pode dar para o pessoal? Eu acho que os caminhos, na verdade, vão acabar sendo similares, né? Então, hoje a gente tem muito material no YouTube, né? Então, principalmente o pessoal da IBM posta bastante, né? Então, tem a parte do Qiskit, que é o nosso SDK, que não funciona só com o computador da IBM, funciona com 8 plataformas. Dá para usar que é totalmente open source, funciona em Python. Que da hora! Então, tem muito lá, e eles têm muitos seminários, vídeos grandes, curtos, no sentido, olha, isso, né, como que eu faço inteligência artificial aqui, como que eu programo, para que serve, né, casos de uso, né, então você tem a parte matemática, eu quero relembrar a parte matemática que eu vou precisar para entender, né. Dentro da plataforma da IBM, qualquer um pode criar uma conta, tem 10 minutos do computador quântico lá para brincar. Que legal. Tem cursos disponíveis. Isso é gratuito? Ou totalmente gratuito. Totalmente gratuito. O único ponto é que, assim, os cursos estão em inglês. Né? Tem isso. Mas hoje a gente tem, né, modelos aí que ajudam a gente nessa dá pra tradução traduzir, e aprender a língua, né? Então, Mas eu acho que um fator importante que não podemos deixar de falar é que uma das chaves para desbloquear esse tipo de conhecimento é o inglês. Não adianta você não adianta. Para estar junto com a galera que está pesquisando, você tem que ter uma perspectiva mais global, né? Exato. Né? Então, a gente tem ainda esse ponto, né, do inglês,
Então, assim, mas você tem muita coisa gratuita. Você tem cursos dentro de outras plataformas. Acho que o próprio LinkedIn, eles têm uns cursos de computação quântica lá disponível. Né? Então, você pode fazer. Então, tem os cursos básicos lá que aprende, né? Então, tem bastante material aí pela internet. Claro, olhar as fontes confiáveis, Sim. né? Para você não cair dos coaches quânticos. Isso. Né? Mas... Então, nesse quesito, até para além da ideia de... vocês estão falando isso porque a IBM é patrocinadora. Não, é porque a IBM é uma fonte confiável, gente. Mas você tem as outras empresas, né? Mesmo se você pegar... sei lá, vou pegar aqui o nome de uma empresa, né? A IonQ, a Penilene, que tem coisas também, tem cursos. Então você tem outras... São fontes confiáveis, né? Então vê uma empresa aí, essa empresa ela está desenvolvendo hardware, né? Então provavelmente ela vai ter um curso para aquele hardware dela. Sim. E eu, assim, mesmo eu sendo da IBM, eu já fiz cursos de outros hardwares, porque é legal você entender os prós e contras de cada um dos hardwares. Claro. Né? Então, no caso da IBM, ela está pensando no computador quântico para um propósito geral. Tem empresas que estão focadas para uma certa atividade, para otimização. Né? E aquilo vai funcionar para um pedacinho. Se a gente vai ter uma tecnologia ganhadora ou não, a gente ainda não sabe. Então, abra a sua cabeça. Claro. Né? Então, você tem diversos livros, né? Livros técnicos aí da Springer, que fala sobre computação quântica, quanto machine learning. Né? Eu sei que tem um pessoal que está aqui, né? Acho que o pessoal da Quati, eles estão querendo lançar um livro logo, né? Então, quem sabe a gente logo não tem um material em português. E se você sabe e gosta, o pessoal do Qiskit quer traduzir o livro para português. Isso é uma iniciativa open source. Legal. Então, você pode se cadastrar lá e ajudar a traduzir esse livro. Inclusive, e ainda aprender. E ainda colaborar. Que incrível. Não, isso aí, sem dúvida, uma... Então, a dica principal é procure boas fontes, porque, né, a gente precisa se basear em boas fontes, porque, infelizmente, a palavra quântico, aqui no Brasil, ela virou uma chave para absolutamente qualquer coisa, né? Mas a gente está falando aqui de computação quântica e sem dúvida, eu achei muito interessante que você esclareceu pontos muito cruciais do que ela, inclusive, não pode fazer, né? Exato. Então, assim, ela não vai ser uma bala de prata, não vai trocar tudo, mas já tem gente pensando em muita coisa, né? Já tem gente pensando em LLM rodando em computação quântica e vem testando isso. E ver se realmente isso vai dar bom. Ana, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo tá chegando perto do final. E eu já te pedi indicações de computação quântica, mas a gente tem uma tradição aqui no podcast, para encerrar. Eu sempre peço, porque o pessoal da TI está sempre de mochila para lá e para cá. Eu não vi se você está de mochila, mas a gente pede que a pessoa deixe alguma coisa que ela carrega da mochila dela para os nossos ouvintes. Pode ser uma mochila metafórica, então um livro que você quer indicar, um filme, um documentário, alguma coisa que pode ser no tema ou não, mas eu quero top of mind de uma coisa legal que você queira indicar para a nossa audiência. Alguma coisa legal. Eu vou fazer um merchan aqui, então, tá bom? Pode ser? Claro, você manda. Eu tenho um canal particular no YouTube. Maravilha. E eu tô com um projeto novo. Eu tenho uma filha de 10 anos, que chama Helena. E a gente tá com um projeto de explicando temas difíceis. Que legal. Então, nós duas gravamos um vídeo e a ideia é explicar temas, né? Então, a gente fez um sobre criptografia, sobre o teste de Turing e um sobre inteligência artificial. E a ideia é explicar de uma maneira que até uma criança consiga entender. Incrível, incrível. Qual que é o nome do canal? O nome do meu canal é Crazy for Data. Crazy for Data. Mas se você digitar lá, Ana Apple, vai aparecer, ou me seguir no LinkedIn, tem lá. Que legal. E aí a gente tem postado um vídeo por semana. Lógico que também não depende da vontade da criança. Sim. Então, assim, a gente está tentando manter um por semana, mas às vezes pode ser que não vai rolar. Isso, eu entendo. Em breve a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre computação quântica. Olha só. Mas a ideia é explicar algoritmos, coisas da computação, de uma maneira tão simples que uma criança consiga entender. E aí ela colabora dizendo a parte que ela pegou e que ela não pegou. Exato, e ela ajuda a explicar, e aí, na verdade, a gente tem o trabalho, né, de explicar para ela antes, como numa conversa, e ela trazer isso para o vídeo e ela ajudar a explicar do jeito da visão dela.
que incrível. Nossa, fantástico. Eu já quero entrar e assistir os vídeos, porque eu gosto muito desses, né? For Dummies, né? É muito bom. Ana, prazer te receber, te agradeço. Muito prazer, foi teu ótimo. Tempo. Se você quiser deixar algum outro link para a galera se conectar com você, quiser mandar uma mensagem, saber mais. Eu sou muito ativa no LinkedIn. Eu tenho uma conta no Instagram também, essa Crazy for Data. Eu tento postar algumas coisas, mas é mais complicado. E aí agora esse canal no YouTube, mas assim, onde as pessoas me encontram mais fácil é no LinkedIn. No LinkedIn, Ana Paula Appel. Só me achar pode lá. mandar mensagem que no tempo, né, que der você responde. Exato. Quiser saber mais, né? Exato. A Ana Paula está ligada não só à IBM, mas também a vários institutos de pesquisa, né? Tem bastante coisa aí que você produz, né? Exato. E, inclusive eu escrevi um artigo sobre inteligência artificial e computação quântica, está disponível lá, está lá no meu LinkedIn. Vou estar falando hoje aqui na minha apresentação, que é de uma ideia mais simples, em português, né, começando a criar esse material em português para as pessoas, para ficarem mais acessíveis às pessoas. Fantástico. Obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada. E para você que nos acompanha até agora, fica o convite para seguir o nosso canal no Spotify ou nos agregadores da sua preferência, dá 5 estrelas para a gente. E se você quiser ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal, Tem Tempo para Pergunta, onde tem também os cortes dos vídeos, que é legal para você mandar para aquele seu amigo, aquela pessoa que está interessada em aprender mais sobre esse assunto. Deixo também o nosso agradecimento aos apoiadores da nossa gravação aqui da 5ª temporada, que é Bradesco, da Rede e TOTUS. E, obviamente, eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.